queridos, e hoje nós daremos prosseguimento ao nosso estudo, procurando entender como nos tornamos mais identificados com Jesus. Hoje nós estamos na terceira parte desse nosso estudo da série Quem é Você?, onde nós estamos estudando aspectos da nossa identidade com Cristo. Ser um cristão envolve sabermos quem somos, onde estamos e procurando entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Sendo assim, meus queridos, eu quero chamar a atenção de cada um dos irmãos para o que nós nos propomos a tratar no dia de hoje, uma vez que nessa caminhada rumo à compreensão, do que significa servir ao Senhor Jesus, nós estamos procurando crescer. E crescer em Cristo Jesus significa reconhecer, a sua presença, os seus ensinamentos em nosso viver cotidiano. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto de Efésios, capítulo 1. Deixa eu só... Eu cometi um equívoco aqui na hora de montar os slides, mas o título do slide não é esse que está aí, onde você está. Esse foi o estudo, o título do estudo da semana passada. E hoje nós vamos falar sobre santidade. E a pergunta que eu quero deixar para o seu coração no início aqui desse estudo é: santo eu? Porque muitas vezes, quando nos vemos diante da perspectiva e da responsabilidade quanto à santidade, nós muitas vezes nos sentimos incompatíveis, ou incapazes de sê-lo. Mas nós somos chamados para isso. Um estudioso chamado Anthony Huckman costuma dizer o seguinte: os crentes devem ver a si mesmos e uns aos outros como pessoas genuinamente novas, embora ainda não sejam totalmente novas. O que Huckman está querendo nos dizer aqui, meus queridos, não é nada complicado, mas o que ele quer dizer é que nós fomos colocados em um processo de transformação que ainda não está completo, mas que está em franco desenvolvimento, e quem capitaneia esse processo é ninguém menos que Jesus. Então Jesus está trabalhando em nós, nos aprimorando, nos fortalecendo e nos santificando, conforme nós vamos compreender ao longo da nossa caminhada aqui nesta noite. Como eu disse, chamando a sua atenção para o texto de Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2, o texto em questão nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estamos, meus queridos, lendo, conhecendo, a parte da saudação da carta que Paulo escreve aos Efésios. Muitas vezes nós poderíamos desconsiderar, porque é simplesmente uma saudação. Mas é importante que nós nos lembremos que esta saudação se encontra num texto canônico, reconhecido como sendo palavra do Senhor. E certamente isso não está aqui por acaso. Paulo está aqui se dirigindo aos irmãos de Éfeso de uma forma bem interessante, porque esta sua saudação está cheia de qualificativos. Ele se qualifica primeiramente como sendo apóstolo de Cristo. E o apóstolo de Cristo é aquele que está encarregado de levar a mensagem que ele recebeu diretamente do seu mestre. E ele vai dizer também que essa responsabilidade de ser o mensageiro de Cristo se dá pela vontade de Deus, a qual é endereçada aos santos que vivem em Éfeso. Já falamos um pouquinho na aula passada sobre Éfeso.
um centro efervescente, uma cidade grande, uma cidade rica, uma cidade cheia de gente, uma cidade marcada também pela idolatria, mas ali naquela cidade, marcada por um comércio pujante, pela idolatria crescente, pelo número também considerável de gente, estavam os santos de Deus. E essas pessoas eram santas e eram fiéis, e pessoas que experimentavam a graça do Senhor, pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo, pessoas que estavam ali, portanto, para fazer a diferença, para desenvolver um ministério, para viver e falar em nome do seu Salvador. Percebam que esta simples saudação não é simples na sua essência, porque ela traz grandes significações por meio desses qualificativos que Paulo destaca acerca da sua pessoa, acerca do próprio Jesus, acerca do Deus Pai e acerca daqueles que estão recebendo a sua mensagem. Eu queria destacar para você essa qualificação aqui que ele fala em relação aos seus destinatários, santos. Começamos o nosso culto pensando em uma perspectiva imperativa da parte do Senhor. Quando ao estabelecer normas de vida para o seu povo, ele diz: olha, eu quero que vocês sejam santos. É interessante porque quando o Senhor chama o seu povo para ser santo, ele se coloca como um referencial de santidade. Portanto, aquele que é santo deseja relacionar-se com um povo que seja para ele destinado, separado e dedicado. Portanto, é algo sério para o Senhor a questão da santidade. E quando muitas vezes nós nos perguntamos, um tanto quanto constrangidos, eu, santo? Nós muitas vezes nos esquivamos e preferimos assumir a nossa postura indigna diante do Senhor e dizer: eu não sou santo de forma nenhuma, sou um pecador miserável, sou cheio de falhas e defeitos, tenho muitas limitações e muitas dificuldades, logo eu sou a pior pessoa para ser chamada de santo ou de santa. Mas o fato é que o Senhor nos chama para ser exatamente assim, santos. E é importante que nós entendamos que santo é um modo de vida. Portanto, nós estamos pensando no estilo, estamos pensando numa orientação de vida a qual agrada o Senhor e é recomendada a cada um de nós nessa noite e ao longo de toda a nossa vida, Então é importante que nós pensemos nisso antes mesmo de nós nos lançarmos à vergonha ao reconhecermos como somos falhos, como somos fracos, como somos pequenos diante da santidade de um Deus tão poderoso como o nosso. Salmo 44, verso 15, o salmista está aqui fazendo exatamente uma confissão semelhante: a minha ignomínia está sempre diante de mim. Isso define bem a nossa realidade, porque a nossa condição caída, a nossa condição fraca, frágil, limitada, constantemente lança em nosso rosto as nossas fraquezas. O que faz com que, assim como o salmista, nós sintamos muita vergonha do que somos, do que fazemos e de como vivemos muitas vezes. Mas o fato, meus queridos, é que nós precisamos pensar na santidade como algo totalmente possível. Não é? Porque quando pensamos em santidade, nós estamos pensando em uma questão de identidade. Ser ou não ser santo? A pergunta shakespeariana, que a gente aplica a tantas coisas na nossa vida. Como é que eu posso ser ou não ser? E em termos de santidade, somos ou não somos santos? Mas estamos pensando em aspectos identitários em relação à nossa fé, e a santidade é um deles. A santidade é o que nos define como semelhantes a Cristo, porque é um desdobramento de fé. O entender, o ser santo, deriva da nossa fé em Cristo Jesus. Porque ela é, como eu já disse há pouco, um estilo vivencial.
Então é um chamado para ser. Santidade não se compra, santidade se vive. E quando nós pensamos em vida, nós estamos pensando exatamente no que Cristo nos chama para ser a partir dele. E aí a gente pode pensar em como ser santo. Eu trouxe aqui algumas figuras reconhecidamente santas, né? Não apenas para a sua orientação religiosa, mas para o mundo, né? São pessoas que marcaram suas épocas, são pessoas que são reconhecidas como virtuosas. Frei Damião, Madre Teresa, Irmã Dulce, João Paulo II e São Sebastião. São Sebastião, ele tem uma história interessante. Ele era um soldado romano, e convertido ao cristianismo, procurou viver, não é, o seu chamado militar e o seu chamado cristão de forma ilibada. Ele era tanto um excelente soldado como também um cristão piedoso. Chegou a ser capitão do exército romano. Mas a sua fé foi descoberta. E por conta da sua fé, ele foi condenado à morte 2 vezes. Na primeira delas, ele foi condenado a ser alvejado por arqueiros. E milagrosamente ele escapou dessa morte. Voltando às suas funções, ele foi depois espancado até finalmente morrer. Mas o que é interessante é que, por conta da sua bravura e da sua fidelidade à sua fé, ele acabou, né, sendo reconhecido como um santo. E é assim que nós temos muitas vezes, não é, entendido a figura de um santo. Porque para a fé romana, e notadamente católica, os santos são aqueles que fazem milagres, que são marcados pelo serviço, que também são reconhecidos pela sua coragem, que também enfrentaram grandes perseguições e têm como marca uma imensa bondade, né? Todas essas figuras aí têm exatamente essas características, né? E alguns estão em processo de beatificação, de canonização, mas são alguns desses pré-requisitos listados aqui que são muitas vezes, não é, definidos para que alguém seja reconhecidamente um santo. E é nessa perspectiva de santidade que muitas vezes nós nos encontramos, não é, numa condição de incapacidade de ser assim chamado. Porque não temos poderes, não podemos realizar milagres, não podemos fazer com que coisas, não é, fora da lógica aconteçam. Mas será que é isso que significa ser santo? É merecer um altar, é merecer, não é, um reconhecimento dessa natureza? Observando o que a Bíblia nos diz, meus queridos, nós vamos entender que os santos bíblicos são pessoas comuns. E perceberemos que essas pessoas comuns, muitas vezes, falham, possuem grandes imperfeições, muitas incapacidades, o que daria a elas a alcunha de gente normal. Então, quando Paulo está aqui dizendo aos irmãos de Éfeso que eles eram santos, Paulo não está atribuindo a eles nenhum tipo de poder maravilhoso, não está atribuindo a eles nenhum merecimento para merecer um altar ou mesmo uma basílica. Paulo está dizendo que essas pessoas estavam vivendo diante de Deus, para o serviço de Deus e também para o serviço das pessoas que estavam ao seu redor. Santidade, meus irmãos, nada mais é do que uma consagração ao Senhor, nada mais é do que uma vida dedicada a Ele. Portanto, é importante que nós entendamos essas qualidades que existem nos santos para que nós nos apercebamos que santidade nada tem a ver com uma condição sobre-humana de vida, mas é gente comum, vivendo tempos comuns, mas servindo a um Deus extraordinário.
Primeira coisa que nós destacamos aqui é que santos são imperfeitos. Santos não são pessoas perfeitas, são pessoas imperfeitas. São pecadores. No entanto, elas não são apenas pecadores, são mais que pecadores, porque são pessoas portadoras da imagem de Deus. E essa imagem de Deus traz a significação de gente que foi redimida pela graça de Cristo Jesus, de gente que foi alcançada pela sua transformação e tem agora um coração cheio de esperança. É Paulo que vai nos dizer ainda, lá em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nesse capítulo 8, Paulo está exatamente tratando da condição limitada de cada um de nós, que embora sejamos pecadores, Paulo vai reconhecer ainda nessa mesma carta, que a condição do pecador é grave, é séria, mas a despeito de tudo isso, nós fomos libertos da condenação, porque Cristo pagou por cada um dos nossos pecados. Em Cristo, meus queridos, o juízo não está mais sobre nós, mas está sobre Cristo. Recebemos dele a sua justiça e ele assumiu o ônus do nosso pecado. Ele assumiu a responsabilidade por cada um dos nossos delitos. O santo sabe exatamente disso. O santo se alegra nesta bênção. O santo reconhece que o Senhor é a razão da sua alegria. Portanto, o santo, ele sabe que ele é um pecador, mas não é só isso. Ele é um pecador, mas um pecador redimido. Ele é um pecador, mas com o coração cheio de esperança. Ele é um pecador, mas transformado pela graça. Ele é um pecador cheio de alegria, porque sabe quem é o seu Senhor. Santos são imperfeitos. Ser santo não significa ser alguém indefectível, mas é alguém que todos os dias pede ao Senhor que derrame graça sobre as suas imperfeições e o ajude a cada dia a ser um pouco melhor do que o dia anterior. O santo, ele sabe que precisa se aprimorar. O santo sabe que precisa crescer. O santo sabe aonde ele precisa ser trabalhado. E exatamente isso acontece por causa dessa segunda compreensão que um santo possui, porque além da sua imperfeição, ele sabe também que ele precisa de arrependimento. Santos são pecadores que estão arrependidos. Os santos olham para a sua história e reconhecem que o seu currículo é ruim. O sacrifício de Cristo Jesus nos livra da condenação, mas não limpa o nosso currículo. Continuamos ali, com toda a história, que não é mais usada contra nós, que não tem mais peso de condenação, mas que está registrada para que nós entendamos de onde viemos e quem somos hoje. Então a tristeza, a vergonha e a dor que esse passado muitas vezes traziam sobre nós, agora se transformam em convicção. E a convicção que nós recebemos a partir desse arrependimento é de que em Cristo nós somos libertos de uma escravidão em relação ao pecado. O pecado que nos aprisionava e ditava as regras da nossa vida, que dizia como nós deveríamos viver. Fomos libertos disso. O Senhor nos tirou, por seu sacrifício, de uma morte que antes a gente entendia como vida, mas que assim como Paulo reconhece na própria carta de Efésios, que estávamos mortos, e a morte era uma vida marcada por delitos, pecados, transgressões. Ele nos tira de lá e nos coloca num contexto de vida, e vida plena. E o gozar essa vida plena faz com que nós experimentemos profunda alegria.
E essa alegria advém exatamente do fato de olharmos para o nosso viver cotidiano e nos reconhecermos semelhantes, identificados com Cristo. O arrependimento, meus queridos, ele nos leva exatamente a esse ponto, não é? Porque ele é o ponto em que nós chegamos à fronteira, onde de um lado está uma vida sem Cristo e do outro lado uma vida nova, a partir de Jesus Cristo. É o arrependimento que nos traz aqui. E até esse momento nós nos deparávamos, não é, com um remorso, que é aquela tristeza que nos envergonha, que nos faz querer voltar atrás, voltar no tempo para desmanchar tudo, o que não nos é possível, obviamente. Mas o arrependimento, ele nos coloca numa situação melhor do que a do remorso, porque o arrependimento nos leva à experimentação de uma vida diferente. Se ficarmos apenas com o remorso, nós ficaremos presos na jaula da amargura e da vergonha. Mas o arrependimento, conquanto nos faça cônscios da vergonha que o pecado nos causa, ele nos oferece uma nova oportunidade. Ele nos oferece uma chance diferenciada. E o coração arrependido abraça, agarra essa chance com unhas e dentes, porque reconhece como sendo um privilégio enorme. Então, santos são arrependidos. Então, quando muitas vezes a gente pensa que santidade é nunca errar, nós estamos pensando numa santidade que não é a santidade que a Bíblia nos fala. E nem é também a desculpa para errarmos constantemente. Nós, como calvinistas que somos, entendemos bem a questão da depravação humana, que é essa inclinação natural, não é, do coração humano para o erro, onde até mesmo as melhores coisas, nossas melhores intenções estão marcadas pelo erro. Mas é importante que nós entendamos que o projeto original do Senhor é para que fôssemos retos, para que fôssemos como Ele. Então, surgiu um problema ao longo do caminho, mas esse problema foi tratado e resolvido pelo Senhor, por meio da sua redenção. Então, nós precisamos nos lembrar disso também. Nós precisamos constantemente encher o nosso coração da certeza, da convicção de que fomos libertos e recebemos uma vida nova, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, santos, não é? Eles se arrependem, são imperfeitos, mas estão arrependidos das suas imperfeições. E exatamente por causa do arrependimento que experimentam, eles também são poderosos. Falávamos do poder de certos santos, mas há um poder que o santo no Senhor Jesus experimenta que não se compara a nenhum outro. Porque o nosso poder não advém de nós mesmos. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor de Hebreus aqui está falando da fonte do poder de um santo. E essa força encontra a sua fonte em Jesus Cristo, que é quem nos fortalece diante da fraqueza. É de Jesus que vem, meus queridos, toda a nossa capacitação e coragem. E essa coragem, ela é necessária para que nós possamos enfrentar tentações, perseguições, críticas e cancelamentos. Por sua santidade, o cristão, ele é
um freguês desse tipo de atitude. Vimos aqui algumas semanas atrás uma mensagem pautada na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Todos quantos querem ser piedosos em Cristo Jesus serão perseguidos. Santidade é sinônimo de perseguição. Santidade atrai tentação. Santidade atrai crítica. Santidade atrai cancelamento, resistências, uma série de situações, todas coisas que Jesus enfrentou. Jesus foi tentado, Jesus foi perseguido, Jesus foi criticado, Jesus foi chamado de demônio. É Paulo que vai nos alertar para esse fato. Se o nosso Senhor sofreu, por que nós não sofreríamos? Então a santidade nos coloca em uma posição de confronto com o mundo, o que vai exigir de nós uma bela porção de coragem. E eu pergunto a vocês, onde nós vamos encontrar tamanha coragem? Nos exemplos que nós temos no mundo? Nossos exemplos são fracos. As figuras fortes que nós conhecemos são mortais também, possuem seus limites, possuem seus calcanhares de Aquiles também. Apenas Jesus é o paradigma, não é, que não se abala em tudo isso. E o interessante é que Jesus, ele não chega resistindo, não vemos Jesus discutindo, vencendo ninguém pelo debate, não vemos Jesus batendo, matando. Jesus, ele, até chamá-lo de herói é complicado, porque Jesus não age como um herói, porque o herói ele sempre vence, mas Jesus, na perspectiva humana, ele perde. Há uma canção antiga de um certo baiano que dizia assim: eu não sou bobo para tirar onda de herói. Eu, hein? Morrer de pendurado numa cruz? Na perspectiva desse cantor, Jesus foi derrotado. Na perspectiva desse cantor, ser bom como Jesus foi, é sinônimo de morrer, de graça. Então, para o mundo, Jesus não é um herói, ele é um fracassado. Mas nós que conhecemos e cremos e sabemos qual é o seu poder, sabemos que ele foi e é vitorioso. Então é dele que vem a nossa coragem. É ele o nosso referencial de força. E é aí que Paulo encontra a razão para fundamentar o nosso fortalecimento. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Cristo. E nele nós somos mais que vencedores. É em Cristo que o cristão pode vencer o cancelamento, as críticas que ele vem a receber, somente nele. Porque ele foi o primeiro a passar por tudo isso. Cristo foi tentado e venceu a tentação, fortalecido pela palavra de Deus. Cristo foi perseguido, mas suportou a perseguição corajosamente, caladinho. Cristo foi criticado, chamado de endemoniado, não é? E nada disso o abalou. Então é nele que nós encontramos forças, né, para o enfrentamento dessas situações que nós passamos. Então os santos são poderosos, não porque eles são intocáveis,
O poder de um santo, o seu poder, meus irmãos, o nosso poder, advém exatamente do fato de nós confiarmos em Cristo Jesus, de nós lançarmos todas as nossas inquietações aos seus pés, de nós, ao sermos fustigados pelo mundo, confiar na justiça do Senhor. Nós temos feito, né, dos diversos meios que nós temos hoje, né, a nossa trincheira, nos defendendo, ofendendo e falando um monte de coisa, tretando aqui e acolá, mas nós precisamos confiar no Senhor sempre, mesmo quando expressemos a nossa opinião, mesmo quando nós nos envolvamos em debates, nós precisamos entender sempre que a nossa referência é o Senhor, que esse mundo dificilmente vai parar para nos ouvir, que aqui nós não vamos encontrar nosso lugar ao sol, aqui é um campo de missão para nós, não é uma colônia de férias, não é uma estância de lazer. Nós estamos aqui de passagem com uma missão e precisamos de coragem para completar essa missão. Isso vai exigir de nós uma outra característica, que é a humildade, porque santos são humildes. E a humildade do santo aqui é o ser trabalhado por Deus. Percebam que o Senhor faz um trabalho completo em nossas vidas, que começa com a regeneração, que é quando somos tocados pelo seu Espírito e despertos para a realidade espiritual, justificados por Cristo Jesus, quando Ele assume a nossa posição e nos dá a sua justiça, santificados, que é esse exato momento em que nós estamos aqui, diante das lutas cotidianas, com o desafio de sermos diferentes, diferenciados e também influenciadores, para então experimentarmos a glorificação que nos está reservada nos céus. Então, o santo de Deus, ele passa por esse trabalho. Percebam que aqui nós estamos sendo aprimorados pelo Senhor em cada um desses passos. Conforme o Senhor vai nos mostrar no livro de Provérbios, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Porque o Senhor quer ver em nós um espírito simples, um espírito humilde, onde nós nos submetamos ao seu cuidado. Logo, a partir desse entendimento, podemos concluir que o orgulho é um fardo pesadíssimo. Porque o orgulho faz por nós algumas coisas totalmente desnecessárias. Não é aquele fardo que a gente carrega e que nos coloca em risco, como vocês podem ver aí na figura. Porque o orgulho nos coloca diante de comparações. O fato de muitas vezes sermos orgulhosos nos faz, tentados a nos comparar uns com os outros. Essa comparação vai dar lugar à cobiça, que é o desejo de ter a vida do outro, pensando, obviamente, no que é melhor para nós, o que nos coloca na vala do egoísmo. O egoísmo vai nos apresentar uma outra atitude que o Senhor abomina, que é a vanglória. Ao invés de vivermos para a sua glória, buscamos cada vez mais a glória para nós mesmos, o que obviamente nos distancia do Senhor, nos coloca longe dele, tornando-nos arrogantes e fazendo com que o nosso coração seja independente do Senhor. Percebam a tragédia que o orgulho produz em nossas vidas. Nos coloca em dificuldade com os nossos irmãos e em dificuldade com o nosso Deus. Nos coloca em pé de guerra com o nosso próximo, e ele deixa de ser o nosso próximo para ser alguém distante de nós, e nos torna completamente desagradáveis ao Senhor. Ao passo que a humildade, ela torna o cristão identificado com o seu Senhor, porque ela vai equilibrar a sua autopercepção, ela vai crucificar o ego,
Nós falamos muito em autoestima hoje em dia. Minha autoestima está lá em cima, então eu me sinto muito bem. Minha autoestima está lá embaixo, né? Cada uma dessas variações da nossa autopercepção são resultantes, não é, da nossa compreensão de humildade e orgulho. Quanto mais orgulhosos, mais valor nós vamos dar a perspectivas como alta autoestima ou baixa autoestima. Não é? Porque quando isso está em desequilíbrio, nós vamos sempre acreditar a nossa felicidade a um nível elevado de autoestima. E o desequilíbrio, né, ou a falta dessa percepção vai também nos colocar numa condição onde nós nos sintamos piores do que todas as pessoas do mundo. Né? Mas a humildade, ao contrário do orgulho, ela nos torna dependentes do Senhor. E é onde nós podemos afirmar que a estima do cristão está no Senhor, no seu relacionamento com Ele. E aí nós poderíamos, né, aqui cunhar um termo interessante, que é a teoestima. Porque eu me sinto bem, tranquilo e feliz a partir do meu relacionamento com Deus. E não com base nos meus níveis emocionais, que são imperfeitos e variáveis. Então, se eu dependo do que acontece em mim para me sentir bem, é certo que eu nunca estarei bem, porque sou imperfeito. Mas se o Senhor é a razão da minha alegria, se é nele que eu fundamento a minha vida, óbvio que eu estarei bem, porque o Senhor é quem me sustenta, é Ele quem me fortalece. É Ele o meu sumo sacerdote. É Ele que media a minha relação com o sagrado. Portanto, é Ele que me fortalece nas minhas lutas contra o pecado, contra a tentação, e me faz consciente do privilégio que é andar com Ele. Logo, meus irmãos, se nós concluímos, né, esse breve estudo, procurando responder essa pergunta, se eu e você somos santos, é importante que nós entendamos que quem o diz para nós sermos é o Senhor. A santidade não é invencionice humana. Quando o povo do Senhor está em marcha para iniciar uma vida nova, ainda no deserto, a ordem vem: sejam santos, porque eu sou o Senhor. Então é impossível que nós nos relacionemos com Deus sem que a santidade seja o estilo de vida adotado por nós. Não há possibilidade de um relacionamento adequado com o Senhor sem santidade na vida. É Deus, portanto, quem nos chama, meus queridos, para nos identificarmos com Ele por meio de um viver que o agrade, que o honre e que influencie a vida de outros. Sim, você é um santo de Deus, que não é perfeito, mas que se arrepende das suas falhas, que assume as suas fraquezas, mas que experimenta o poder de Cristo Jesus em sua própria vida, para, ao humilhar-se na sua presença, experimentar a profunda transformação que só Ele pode desenvolver em nossas vidas. Amém? Que Ele nos abençoe e que sejamos marcados por uma vida de santidade ao Senhor. Vamos orar? Bendito Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos por esse momento gracioso aqui na tua casa. Que o Senhor nos ensine e nos desperte a cada dia para uma vida de santidade, ó Deus, ao teu santo nome. Sendo assim, meu Pai, nós queremos te agradecer, porque o desafio do Senhor para nós é constante e nos fortalece todos os dias da nossa vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desiste de nós e nos incentiva,
nos sustenta e nos conduz. Que sejamos, ó Deus, em todo o tempo, marcados pela coragem de ser e fazer a diferença. Ó Deus, nesse mundo que ainda não te conhece, mas que tem a bênção de ter a tua igreja atuando aqui. Capacita o teu povo para ser um povo cujo diferencial seja reconhecido, ó Deus, por toda a terra. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor. O povo que caminha por essa terra com o desafio da santidade. Que o Senhor mesmo nos ajude, para que ao longo da nossa caminhada aqui te agrademos, aguardando o retorno do nosso Mestre, para com Ele, por ocasião do seu retorno, reinemos com Ele por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.